Olá, bom dia para você que torceu para sexta-feira chegar. Eu sou uma delas, é meu fim de semana de folga. Bom dia, amigo do TN. Eu sextei firme para trabalhar com S de sábado também, né? Porque S assim, S de sextou, S de sábado. Nosso ofício é trabalhar e levar informação para você. Com certeza. Vamos começar. A imagem que assusta. Parece que a casa vai desabar. Dona Elisete não tem sossego. É mais uma moradora vivendo as consequências da chuva. Multado 20 vezes por fuga na BR-101, o motociclista teve que pagar R$17 mil pelas infrações. Brasileiros esperam o anúncio do novo auxílio. Mais de 600 mil capixabas devem receber o benefício. E para quem está desempregado, fique de olho nas ofertas de trabalho, viu? Só em Cariacica são quase 500 vagas. Deu ruim, a manobra falhou e a carreta ficou presa e atravessada no meio da rodovia. O caso das vacinas estragadas em Rio Bananal, norte do Espírito Santo. Câmeras mostram que foi uma criança que desligou a energia dos refrigeradores. Fura fila da vacina. Já são quase 100 casos de irregularidades investigados aqui no Espírito Santo. Cenas da cidade. O catador de recicláveis mostrou que é bom de força, bom de equilíbrio. Olha o que ele fez. Ele colocou no carrinho uma carcaça de uma Kombi. Como é que ele fez isso, eu não sei. Pois é, fica a questão aí, né? Aquela imagem que faz tremer na base. Com vocês, pudim de leite em pó com Nutella. Resista se for capaz. Ó, já confesso que eu sou totalmente fraco, hein? Não resisto, não. Nem eu. Fique com a gente. O TN1 tá muito bom, viu? E com você, fica melhor ainda. A gente começa o TN de hoje mostrando essas imagens para você aqui. Olha essa casa, Bruna, na beira do barranco. Que perigo, né? A impressão que dá é que ela pode desabar a qualquer momento. Pois é, gente. Essa é a residência da Dona Elisete, que fica no bairro Conquista, em Vitória. Dona Elisete, claro, está super apreensiva com essa situação. Vamos ver na reportagem do Vitor Zucolotti. O quintal da Dona Elisete está assim depois que parte de um barranco cedeu no bairro Conquista, em Vitória. Foi na quarta-feira, quando caiu aquela chuvarada. Eu vim aqui fora ver como que estava aqui, para poder, por causa do pé ali, né? Aquele toco que está ali. E cheguei a ver cair tudo. Uma pedra já rolou em 2019 e a casa vizinha ainda está na beira do barranco, o que é um risco. Diante dessa situação, a Dona Elisete fica apreensiva. Fico muito agitada, porque aqui é uma parte que, quando enche, né? Se caso cair tudo, vai encher tudo aí fica difícil aqui pro lado de cá. Quando isso acontece, a Defesa Civil precisa, na realidade, tem que ser acionada de forma urgente. Tem que acionar para fazer uma avaliação, né? E principalmente no momento que está chovendo, a gente não sabe quanto ainda vai chover. Então é melhor preservar a vida. A equipe esteve no local no dia da chuva e também hoje pela manhã. Analisou todo o cenário, a terra que desceu, a casa ao lado e optou pela orientação de se evitar passar por onde o barranco caiu. Por conta da chuvarada da última quarta-feira, segundo a Defesa Civil, aqui na capital, uma casa foi interditada no bairro Consolação e 2 foram notificadas. Uma delas é essa casa aqui, ó, esse prédio que fica aqui no bairro Consolação e fica pertinho aqui da casa da Dona Elisete. O quintal dela em 2019, no quintal, né, essa pedra rolou, veio parar aqui e agora, por conta da chuva, teve o deslizamento de parte desse barranco. E a expectativa é de mais chuva aí ao longo dessa semana, então, claro, o morador tem que ficar muito atento e a qualquer sinal aí de perigo, entrar em contato com a Defesa Civil. O trabalho da Defesa Civil consiste em fazer avaliação de risco. Então a gente vem ao local, avalia o risco, seja ele geológico ou estrutural, e faz as orientações. Que situação, né? Que aperto. Olha só, a Defesa Civil de Vitória disse que não há registro de desabrigados ou desalojados no município. E como você acabou de ver na reportagem do Vitor, né? Qualquer sinal de risco, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone. Anota aí, 98818-4432. Vou falar mais uma vez para você anotar direitinho. 98818-4432. O plantão é 24 horas. A gente está vendo aí a situação
Aqui na capital e no interior do estado, várias cidades também foram castigadas pelo temporal. Ruas alagadas e muitas árvores foram arrancadas. Em Mimoso do Sul, ruas tomadas pela inundação. Em alguns pontos, o volume de água era preocupante. No centro, motoristas tiveram dificuldade para transitar. E assim que as águas baixaram, o que se via era muita lama. Estamos aqui na rua do nosso posto de saúde. Infelizmente, caiu forte chuva no nosso município. E a situação que está é essa. Essa família usou baldes para retirar a água da enxurrada que invadiu a residência. O estrago se espalhou por várias casas do município. Muita gente perdeu móveis e eletrodomésticos. Em Santa Maria de Jetibá, estradas ficaram interditadas por conta da queda de árvores. Em Cachoeiro de Itapemirim, a chuva forte também derrubou árvores e complicou o trânsito. Rua Jerônimo Ribeiro, aqui no bairro Amarelo aí. Caiu uma árvore em cima do carro. E Cachoeiro sofreu com a chuvarada. Esse vídeo, a imagem dá uma dimensão dos transtornos. O caminhão provoca uma onda forte ao passar em alta velocidade na rua alagada. Um homem que está na rua é arrastado pela força da água e vai parar dentro de uma distribuidora de bebidas. Olha só o estrago lá dentro. Imagens impressionantes, né? E a gente se pergunta, o fim de semana dos capixabas, como é que vai ser? Vai ser de chuva, amigos, temporal e ventos que podem passar de 70 km por hora. O Instituto Climatempo emitiu o alerta. Há riscos de alagamentos, transbordamento de córregos, rios e deslizamentos de terra e de árvores. A gente sabe, né? Quando isso acontece, vem acompanhado de queda de energia, desalojados, um transtorno que muitas vezes não fica apenas no prejuízo material, né? Por isso, no primeiro sinal de perigo, se proteja. Procure um lugar seguro para se abrigar. Falar de polícia agora, né? Um confeiteiro foi baleado durante uma tentativa de assalto na Serra. Pois é, que história. O carro dele foi interceptado por bandidos e ele acelerou para fugir. Foi nesse momento que um dos criminosos atirou. Um confeiteiro de 36 anos contou que estava voltando para casa ontem por volta das 10h30 da noite, quando foi fechado neste cruzamento, em Colina de Laranjeiras, na Serra, por um veículo. Ao parar, acabou sendo abordado por um homem armado que correu em direção ao carro dele. O confeiteiro contou que assim que o carro dele foi fechado e ele precisou parar para não bater no cruzamento, a coisa mudou de figura. É que o motorista do outro veículo que quase bateu nele saiu armado de dentro do carro. E olha só a sequência de coisas que aconteceram aqui. O confeiteiro tem o carro com um vidro, com isso filme muito escuro. E olha a sacação dele. Antes que o cara pudesse entrar no veículo, ele tirou a chave do carro e saiu pela porta do carona, tentando fugir. Só que o ladrão entrou no veículo e, ao ver que a chave não estava lá dentro, saiu, correu atrás do confeiteiro e efetuou um disparo, que acabou atingindo na perna da vítima. O confeiteiro correu por cerca de 500 metros até chegar perto deste condomínio. Comerciantes que estavam vendendo lanches na área ajudaram no socorro. Aí eu vi que a perna dele estava muito ensanguentada, ele tinha levado um tiro e atravessou. E aí ele ficou sentado, todo tremendo, todo assustado. Ele falou que todo momento ele ficou tão desesperado que a chave agarrou na mão dele. E aí ele correu. Quando ele foi correr, eles atiraram na perna dele com a intenção de ele cair e eles conseguirem pegar a chave. O confeiteiro foi levado para o UPA de Castelândia com um tiro na perna que não chegou a afetar o osso. O criminoso não conseguiu o carro, mas levou os pertences pessoais da vítima. Para quem fica por aqui, como a comerciante que o ajudou, o confeiteiro, resta pedir ajuda aos céus para não ser a próxima vítima, já que o índice de assaltos nessa região é alto. Eu, às vezes, quando eu trabalho ali, de 7 à meia-noite, não passa nenhuma viatura. É raro passar viatura aqui. Tem que enfrentar, não tem jeito. A gente tem que trabalhar. Eu trabalho ali com medo, mas infelizmente é isso aí. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de latrocínio. Até o momento, os bandidos não foram identificados. Sobre o policiamento em Colina de Laranjeiras, a Polícia Militar informou que realiza cercos táticos na região, além do policiamento ostensivo. Agora, olha só como é que ficou uma carreta na BR-262 em Cariacica. O motorista teria tentado fazer uma manobra, mas o veículo acabou ficando preso e atravessado no meio da rodovia. A carreta chegou a bater em um poste, mas não provocou estragos.
Um guincho foi até o local para retirar o caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito foi desviado para o bairro Vila Palestina e a pista já está toda liberada. Gente, a pandemia continua, mas as pessoas já estão retomando suas atividades e procurando novas oportunidades de emprego. Pois é, só na Agência do Trabalhador de Cariacica a procura aumentou mais de 100%. Depois de 6 meses sem trabalhar, a Ingrid conseguiu assinar a carteira em um supermercado de Cariacica. A paulista, que está no Espírito Santo há 4 anos, conta que procurou muito até encontrar uma vaga de emprego. Eu vim de São Paulo para cá, assim, emprego aqui só com indicação, né? E é difícil, né? Aí entrega o currículo daqui, entrega dali, aí fala, dá uma guardadinha, mas nunca chama, né? Assim como a operadora de caixa, outros 38 funcionários estão no período de experiência no supermercado. A loja ainda possui mais 20 vagas que não foram preenchidas, sinais de que o número de emprego vem aumentando no ano de 2021. Mas a gerente de RH afirma que está encontrando dificuldades para contratar. A gente está com bastante dificuldade de conseguir, pessoas adequadas para as vagas. Devido a essa pandemia, a gente teve que afastar algumas pessoas, então a gente teve um aumento de custo desse pessoal e tem vagas que a gente não consegue fechar, como de área de açougue, de limpeza, padaria. Não estão chegando currículos ou pessoas com as experiências adequadas, Realmente está bem complicado nesse período. Na Agência do Trabalhador de Cariacica, o número de vagas aumentou em mais de 100% desde o início do ano. Atualmente, são 476 vagas em aberto. As empresas estreitassem os elos de ligação com a agência, divulgando mais vagas de emprego, e esse aumento é notadamente mais de 100% nas vagas divulgadas na Agência do Trabalhador de Cariacica, onde o segmento de logística, comércio e indústria tem sobressaído. Para a gerente de RH, manter o currículo atualizado é uma dica simples, mas fundamental para quem está procurando por emprego. Seja bem sincero no seu currículo, coloque dados que ajudem a te localizar. Um e-mail, um telefone de contato, de preferência mais de um telefone, sua data de nascimento, o endereço atual ao qual você está no momento, Tem gente que deixa o currículo muito desatualizado. E os 3 últimos empregos que você teve de carteira assinada. Caso você não tenha tido experiência em carteira assinada, mas tenha informal, bota numa observação, porque isso ajuda bastante quando a gente procura aquele tipo de profissional que a gente está adequando para as vagas, Agora, a Ingrid, que veio de São Paulo por causa das dificuldades financeiras, espera se manter no emprego e ter mais estabilidade na vida. Na segurança, porque eu não pretendo sair daqui tão cedo, E os brasileiros aguardam o anúncio do novo auxílio emergencial. O benefício pode ser pago a mais de 600 mil pessoas só aqui no Espírito Santo. O valor ainda não está definido, mas pode chegar a R$ 300, dependendo do número de parcelas. Inicialmente, a intenção do ministro Paulo Guedes era de R$ 250. O público que vai ter direito ao auxílio será definido pelo Ministério da Cidadania, que vai analisar o cadastro de quem já estava incluído no programa. Vamos falar de pandemia aqui no Espírito Santo, atualizar os números. A gente já começa mostrando o vacinômetro. Tá aí aparecendo na tua tela os números atualizados. 105.133 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. 462 já tiveram a segunda dose aplicada. O número aumentou bastante de ontem para hoje, Notícia boa. A quantidade de vacinas recebidas permanece ainda 207.420 doses. 171.458 doses já foram distribuídas aqui no estado. Agora, os números do coronavírus aqui no Espírito Santo. De ontem para hoje, 25 pessoas perderam a vida. Mais de 1.000 casos foram registrados somente nas últimas 24 horas. São 313.676 casos confirmados, mais de 296.300 recuperados da doença e, infelizmente, 6.234 mortes. Olha, a repórter Vanessa Calmon está chegando para atualizar as informações da vacina contra a Covid. Vanessa também fala sobre denúncias de irregularidades na imunização aqui no Espírito Santo e do caso das vacinas que estragaram no norte do estado. Acreditem, foi uma criança que desligou a energia do local de armazenamento. Vanessinha já está aqui com a gente. 11h56, bom dia para você, Vanessa.
Muito bom dia, Bruna. Bom dia, Luciano. Bom dia para todo mundo que acompanha o Tribuna Notícias primeira edição. Bom, a gente vai falar então sobre a vacinação, vai falar sobre as irregularidades e a gente começa falando sobre essa questão de Rio Bananal, município do norte do estado. Ontem a gente falou a questão das vacinas lá no município, 133 doses da vacina que foram perdidas depois que a energia do local onde essas vacinas estavam sendo armazenadas foi desligada. A prefeitura inicialmente, inclusive, trabalhou com vandalismo, acreditava que poderia ser um ato de vandalismo. Fez um boletim de ocorrência, a Polícia Civil iniciou então as investigações para saber o que de fato tinha acontecido. Bom, gente, pasmem, como a Bruna disse, né? O delegado lá da região, doutor Fabrício Lucindo, confirmou agora há pouco, no final da manhã, para a gente, que foi uma criança de 9 anos. Essa criança estava brincando ali nas redondezas, viu uma luz acesa e simplesmente desligou. E aí, infelizmente, o local onde essas vacinas estavam sendo refrigeradas esquentou e as vacinas foram perdidas. Doutor Fabrício Lucindo conversou com a nossa produção e falou sobre essa questão. Vamos ver o que ele disse. Pelo depoimento das pessoas que prestaram no local, nós conseguimos delimitar um horário em que o relógio foi desligado. A partir daí, pelos exames das câmeras, nós percebemos que uma criança de apenas 9 anos de idade, brincando no local, ele acabou subindo em um banco, no local, em frente ao relógio tem um banco de praça. E essa criança acabou subindo nesse banco de praça. Curioso, porque uma lâmpada vermelha dentro do relógio ficava piscando o tempo todo, ele acabou desligando o relógio para tentar apagar essa lâmpadazinha que ficava piscando. Desligando o relógio, apagando a lâmpada, ele voltou para as brincadeiras normalmente. Ou seja, uma brincadeira de criança inocente que acabou gerando todo esse problema. Só que o que estava escrito no relógio, uma palavra escrita corona em cima do relógio, a gente também descobriu que foi a irmã dessa criança, outra criança de apenas menos de 12 anos de idade, que há 2 semanas atrás escreveu essa palavra em cima do relógio. Bom, gente, essas doses elas serão repostas. Ontem mesmo o subsecretário de Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, em entrevista aqui no Tribuna Notícias primeira edição, já havia dito que essas doses seriam repostas lá no município, então a imunização lá no município de Rio Bananal não ficará comprometida. Complicado, né, Bruna e Luciano? Criança é mesmo imprevisível. Pois é, além da atitude da criança, o que tem que ser questionado é por que esse relógio tão importante nesse momento estava apontado para a rua. Então, assim como a criança teve acesso a ele, qualquer um poderia ter, né? Isso tem que ser questionado também. E alguém mal intencionado também, não? Com Uma pessoa mal certeza. intencionada, foi uma criança, é arte de criança, nós entendemos, mas alguém, né, Vanessinha, mal intencionado poderia chegar lá, vou desligar, pum, acabou. É um absurdo e causar um isso. prejuízo proposital. Com certeza. Vanessa, a gente segue aqui falando agora da procura de vacinação por idosos em Vila Velha e na Serra. Você tem informações sobre essa procura, né? Exatamente, Bruna. Inclusive, a não procura por esses idosos acima de 90 anos. Infelizmente, nos municípios da Serra e de Vila Velha, mais da metade dos idosos que têm acima de 90 anos ainda não procuraram as unidades de saúde desses municípios para se imunizarem. As prefeituras já estão em contato com familiares, tentando localizar esses idosos para que eles sejam, então, imunizados. E as doses desses idosos, gente, continuarão guardadas, viu? Elas estão garantidas para esse grupo prioritário, mas as prefeituras pedem, então, que os familiares se dirijam à unidade de saúde, entrem em contato, façam um agendamento online, para que o quanto antes a gente possa, então, ter uma maior parcela dessa população tão vulnerável ao Covid-19 imunizada já contra essa doença, né? Agora, gente, a imunização contra a Covid-19 aqui no Espírito Santo completa um mês hoje, nesta quinta-feira. E a primeira pessoa que recebeu a primeira dose da vacina aqui no estado é a técnica de enfermagem, a Yolanda Brito. Ela tem 56 anos. Bom, dona Yolanda foi imunizada finalmente com a segunda dose da vacina aqui no Espírito Santo. Ela que participou de uma solenidade, né, quando ela foi receber a primeira dose da vacina lá no governo do estado. E então agora ela está de fato imunizada com a segunda dose da vacina. Yolanda Brito é técnica de enfermagem, atua no Hospital Jaime dos Santos Neves, na linha de frente. Ela cuida dos pacientes graves que estão internados nas UTIs. Muito bom, né, Bruna e Luciano?
Boa, né? Notícia boa, né? certeza. Sempre bem-vinda, né? Graças a Deus ela está completamente imunizada agora. Mas só que nem tudo são flores, como se diz aí o ditado popular, né, Vanessinha? Tem muita denúncia relacionada à vacinação, quase 100 denúncias. Explica essa história pra gente aí. Foram recebidas pela Secretaria de Estado da Saúde aqui do Espírito Santo relacionadas a irregularidades na campanha de vacinação. A CESA não disse exatamente que denúncias, de que irregularidades, ou melhor dizendo, seriam essas. Mas o que a gente sabe é que desde o início da campanha de vacinação, algumas irregularidades vêm sendo mostradas, né, em relação a essa campanha, como, por exemplo, pessoas que furam a fila dos grupos prioritários, que não estão dentro daqueles grupos prioritários que a gente vem falando todos os dias e que mesmo assim são imunizadas com a vacina contra a Covid-19. Inclusive, até o final de janeiro, 34 pessoas já eram investigadas porque talvez teriam tomado a dose da vacina contra a Covid-19 fora da fila e furaram a fila para tomar essa dose. Então a gente espera que a CESA consiga, né, apurar de fato essas irregularidades, essas 97 irregularidades e traga uma resposta então para todo mundo, né? Todo mundo está querendo saber disso daí, né, Bruna e Luciano? Agora, gente, para finalizar a minha participação aqui no Tribuna Notícias primeira edição, eu venho com uma notícia boa até, né? As mulheres grávidas, elas já foram apontadas por estudos como sendo vulneráveis à Covid-19, tanto para casos mais graves, quanto até mesmo para partos prematuros, né, relacionados ao bebê. Então, laboratórios, a Pfizer e também a BioNTech estão com um estudo aí com 4.000 mulheres grávidas que se colocaram à disposição desse estudo para tomarem a vacina, para saber se a vacina tem ou não, né, se faz mal ou não às mulheres grávidas. Então, os laboratórios já estão estudando essa questão da vacina nas mulheres grávidas. Até então, não tem, né, nenhum estudo dizendo que de fato faz mal para as grávidas tomarem a vacina, mas agora então vai existir de fato um estudo e muito em breve a gente vai ter mais notícias aí para as mulheres grávidas, principalmente as capixabas aqui no Espírito Santo, né? Agora sim eu volto com vocês aí no estúdio, Bruna e Luciano. Valeu, Vanessinha. Show de bola. Obrigado, viu? Bom trabalho. Bom final de semana também. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Olha, a gente segue o TN1 falando da novela do condomínio em Jabaeté, que não termina nunca. E hoje a gente vai exibir mais um episódio dessa novela para você. Pois é, em um episódio nojento, viu? A pia da cozinha de Dona Maria tá com um mega vazamento de esgoto. A água suja tá voltando e causando maior transtorno. Parece um vulcão em erupção. Só que aqui, a lava são os dejetos que brota sem parar da pia da cozinha há quase 24 horas. Ó, eu tô filmando para vocês verem que minha cozinha tá, a água do brejo tá voltando tudo para dentro de casa. Olha, nunca passei por isso. Os pedaços do esgoto tá vindo aqui para dentro da minha casa. Sendo que há 20 dias mais ou menos veio alguém aqui e limpou todas as minhas caixinhas. Olha a situação, minha casa tá podre de esgoto. Embaixo da pia eu vou ter que tirar minhas vasilhas todas, porque até minhas panelas tá enchendo de água de esgoto, ó. Desde ontem eu não dormi à noite com medo da água invadir a sala. E até então muito resíduo de comida, muita gordura e o fedor que tá insuportável. O vazamento desenfreado é na cozinha do apartamento da Dona Penha, que fica onde? No conjunto de condomínios em Jabaeté, Vila Velha. Mesmo lugar em que os moradores precisaram sair de casa recentemente. Só que o bloco dela não é o 13, mas o 13 vezes 2, o 26. A Penha mora aqui com a filha Isabela, que sofre de uma limitação intelectual e que exige da mãe um cuidado intenso. Como será o almoço hoje, hein? Almoço não, eu vou ter que comprar a marmita pra gente almoçar. Vou ter que pedir no restaurante, gastar, né? Porque não tem como eu fazer comida, não tem. Minhas panelas estão todas nojentas. Gastar o que não tem. Gastar o que não tem, na verdade, né? A Dona Penha e a filha Isabel moram aqui no apartamento desde 2014, ano em que o condomínio foi inaugurado. Os problemas de encanamento começaram um ano depois, em 2015. Hoje, a treta tem a ver com dejetos da cozinha, mas o apartamento já presenciou dejetos bem piores e bem mais fedorentos.
Banheiro, há um ano e pouco atrás, foi demais mesmo, tá? Tanto pelo teto que chovia, como caiu, que vocês viram que tem buraco lá, né? E eu mandei desentupir. Agora é a cozinha, mas a cozinha sempre acontece, não da forma que aconteceu de ontem para hoje. De ontem para hoje, eu não esperava que acontecesse aquele vulcão de água. Mas número 1 e número 2 já saíram pelo banheiro, então? Sim, número 1 e número 2 já pelo banheiro, mas graças a Deus foi uma vez só. Mas o banheiro também ficou alagado, foi aonde Isabelle acordou e foi no banheiro e caiu. Aí eu levantei correndo, o banheiro estava todo molhado. Os problemas já foram relacionados e reclamados à Caixa Econômica Federal. E aí, nada de solução. Se continuar assim, eu vou ter que ir para casa da minha filha e deixar aqui até melhorar a situação, até passar chuva, porque choveu, acontece isso. Que absurdo, imagina conviver com esse cheiro, com essa situação. Muito complicado, né? Olha aí, que absurdo. E assim, o Felipe falou bem lá, olha lá, parece um vulcão aí, voltando água, voltando esgoto. Ó, dona Maria, a gente está vendo a situação da senhora, a gente estava até comentando aqui durante a reportagem que, assim, pelo amor de Deus, como é que a senhora aguenta, né? Mas a gente está aguardando aí, né, a resposta que chegou agora. A Caixa lembra que um laudo, né, da Caixa Econômica Federal foi liberado para os prédios, né, que estavam interditados. O laudo garante que a segurança para o retorno que já aconteceu em relação ao problema da dona Penha, na verdade a dona Maria, né? A gente vai aguardar aí mais uma vez a resposta. A gente vai pedir uma resposta, né, melhor para a Caixa Econômica, para todos os responsáveis, né, para poder cuidar do caso da dona Maria. Que é tanto problema ali em Jabaeté, né? A Caixa já se pronunciou sobre os outros que a gente mostrou, mas sobre esse da dona Maria a gente segue aguardando, que é um absurdo também, né? Colocaram o Penha ali, mas é Maria. É dona Maria, isso aí. A gente segue falando também da angústia de outros moradores de outro condomínio que fica lá em São Diogo, na Serra, onde as torres de água estão ameaçando cair. Pois é, um mega impasse, viu? Enquanto a construtora garante que não tem risco nenhum, o Conselho Regional de Engenharia fala completamente o contrário. O Cristiano está fora de casa desde terça-feira. Saiu com a filha pequena e esposa. Foram parar em Marechal Floriano. Eu fui com a minha filha e com a minha sogra, que estava aqui na minha casa, e minha esposa permaneceu aqui em Jardim Camburi, que ela trabalha. Ela trabalha de home office. Mas como ela não pôde permanecer mais no apartamento, ela retornou lá para o escritório. A Andréia também deixou o apartamento às pressas. Está ficando na casa da mãe dela. Eu estava em Guarapari. O síndico me ligou, porque eu sou subsíndica aqui do bloco. Ele me ligou e na mesma hora eu solicitei que os moradores evacuassem o prédio. Vim de Guarapari e desde então, assim, só subi aqui, peguei algumas coisas e estou na casa da minha mãe em Cariacica. A situação é de incerteza para os moradores do condomínio em São Diogo 2, na Serra. No início da semana, eles notaram um amassado na estrutura da caixa d'água. Desde então, vistorias e mais vistorias da Defesa Civil, do CREA, estão sendo feitas. Segundo o síndico, a construtora responsável pelo empreendimento deu um parecer preliminar de que não há risco na estrutura, não há risco de desabamento. Mas o laudo definitivo só sai na semana que vem. Eles disseram para a gente, para falar para os moradores ficarem tranquilos, que a caixa não corre risco de queda e que a semana que vem eles ia dar um laudo conclusivo com os problemas encontrados e com as soluções a serem feitas, né? A resposta da construtora mesmo só na semana que vem. A Defesa Civil, no final das contas, acabou não respondendo nada para os moradores. E o Conselho Regional de Engenharia fez a vistoria e não descarta a possibilidade de risco da caixa d'água cair. Inclusive, 3 empresas de engenharia foram autuadas e 2 notificadas por conta da construção desse castelo d'água. Enquanto algo de concreto não aparece, não acontece, o síndico já até tirou o cano que enche parte da caixa d'água. Para tentar evitar qualquer tipo de possível problema, de uma tragédia, nós, da administração do condomínio, nós retiramos até o cano que leva a água para cima. Para não correr o risco de ninguém ligar o cano por engano, esse cano foi retirado. Então não há possibilidade mais da água subir para a nossa caixa superior. Então está da forma que o técnico, que o perito da MRV solicitou. E os moradores ficam aflitos diante da sensação de insegurança com a falta de respostas claras sobre esse problema. Quem tem que ficar aqui dentro, olhando para essa caixa e a qualquer momento ela tem o risco de desabar. Aconteceu, gente, ano passado. Em dezembro do ano passado aconteceu de 2 caixas caírem. Querem que esperar agora acontecer aqui também?
É um absurdo mesmo, gente. E daqui a pouquinho, o repórter Felipe Chicarino vai trazer para a gente mais informações sobre esses problemas que estão acontecendo aí em São Diogo, também em Jabaeté, que a gente viu agora há pouco, porque nesse momento está acontecendo uma coletiva de imprensa com o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Então, daqui a pouquinho, o Felipe Chicarino entra aqui ao vivo com a gente para passar todas as atualizações para os moradores, para a gente ficar também por dentro de tudo. Situação de São Diogo e Jabaeté em Vila Velha. A gente segue aqui o TN1 falando de um condutor de uma moto esportiva que foi multado em R$17 mil por infrações no trânsito. Foram 20 autos de infrações cometidas principalmente por ultrapassagens indevidas. Nas imagens, a Polícia Rodoviária Federal persegue o condutor que não parou após a abordagem. A perseguição foi de Itapemirim até Rio Novo do Sul, no sul do estado. O condutor fez ultrapassagens pela contramão, em curvas e pelo acostamento, inclusive nos perímetros urbanos, e colocou a vida de várias pessoas em risco, né? Parou após sair da BR e dar de cara com uma porteira fechada. Agora, em outra ocorrência, o condutor de um Fiat Strada, ao perceber uma fiscalização da PRF em Mimoso do Sul, foi para o acostamento, engatou a marcha ré e fez o retorno em uma curva sem qualquer visibilidade e fugiu. Ele acabou sendo abordado em uma lavoura de café, onde mesmo assim abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas ele foi detido. O condutor estava com o licenciamento vencido. As duas ocorrências aconteceram durante o carnaval. Absurdo, né? Colocando a vida de risco, né? Carnaval de responsabilidades, né, gente? Responsabilidade. Peraí. A seguir, a Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação Carnaval. E diferente dos anos anteriores, sem folia, teve redução de acidentes e mortes nas rodovias federais. Bandidos roubam padaria, levam dinheiro, celulares e até refrigerante. Cenas da cidade. O catador de recicláveis colocou uma carcaça de Kombi no carrinho de trabalho. Esse aí é bom de equilíbrio de força também, né? Esse aí comeu espinafre, né? Verdade. A gente volta já já. É delicado o estado de saúde do ex-prefeito de Santa Teresa, Gilson Amaro. Hoje cedo a família informou que o político precisou ser entubado. Ele está com 75% dos pulmões comprometidos. Gilson Amaro passou mal no início dessa semana e foi levado para um hospital de Santa Teresa. Exames comprovam que ele está com Covid-19. Ele precisou ser transferido para Colatina, onde já fez tratamento para outro problema de saúde. Na quarta-feira, o estado de saúde dele piorou e ele foi para a UTI. Nas redes sociais, familiares e amigos da Câmara Municipal de Santa Teresa manifestaram desejos de melhoras para o político. Olha, gente, na Serra, a polícia descobriu um laboratório de drogas. Funcionava dentro de uma casa no bairro Serra Dourada 1. No local foram apreendidos material explosivo e mais de 100 quilos de cocaína. Essa droga toda aí foi pega em um único golpe. Foi ontem à noite, em Serra Dourada 1, na Serra. O material que foi pego pela Polícia Militar estava com 2 homens de 27 e 31 anos que se encontravam dentro de um veículo na rua. Os detidos tinham uma casa nessa rua bem tranquila como referência. A casa em questão é aquela última ali, ó. Uma movimentação estranha aqui levou a Polícia Militar a receber diversas denúncias. Os policiais vieram checar o que estava acontecendo e acabaram descobrindo, naquele local, um verdadeiro depósito de drogas. Os policiais encontraram com os homens 123 quilos de cocaína para embalo, 3.529 pinos prontos para venda, 17 tabletes de crack, munições de pistola, balanças de precisão, além de 2 artefatos explosivos que foram recolhidos pela Companhia Antibomba. Suspeitos de tráfico são presos em operação da polícia em Vitória e Viana. Com os traficantes foram apreendidos drogas, armas, munição, dinheiro e celulares. Um dos suspeitos, de 33 anos, é apontado como líder do tráfico em 3 bairros de Viana. A esposa do investigado também foi detida. Na operação do Departamento de Narcóticos, o outro alvo foi um traficante de 30 anos, preso no bairro Santa Marta, em Vitória. Ele esperava a chegada de uma remessa de drogas que seria distribuída na região. Com ele também foram apreendidos crack, cocaína e 30 mil em dinheiro. 3 bandidos invadiram uma padaria em Cariacica e renderam funcionários e clientes. Além de dinheiro e celulares, até refrigerantes foram levados pelos criminosos. O crime aconteceu por volta de 9h30 da noite. Os ladrões entram na padaria, que fica no bairro Bela Aurora.
Um deles vai para a porta vigiar a movimentação, enquanto os outros comparsas anunciam o crime. Clientes e funcionários são rendidos e alguns obrigados a se sentar no chão. Celulares e dinheiro foram roubados. Antes de ir embora, um dos criminosos ainda pega garrafas de refrigerante. Em seguida, o bando foge. Até o momento, ninguém foi identificado. Sexta-feira, 19 de fevereiro. Veja o que é destaque no jornal A Tribuna. Sai acordo para governo federal liberar dinheiro do novo auxílio. Na foto principal, os direitos de quem vai receber a vacina contra a Covid. 700 vagas em cursos de graça para aprender profissão. Capixaba pode ficar tetraplégico após aventura de férias no Maranhão. E hoje tem cupom para concorrer a 10 camisas oficiais de times. Ministro faz homenagem a heróis da Polícia Capixaba. E veja ainda na edição de hoje. Mais 6 radares são testados na Rodovia do Sol. Super robô procura sinais de vida em Marte. E no caderno AT2, surpresas em receitas com peixe. Folia na pandemia com redução de acidentes. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Carnaval 2021 nas rodovias brasileiras. Teve queda na violência do trânsito, o número de mortes também reduziu em 15% e feridos, queda de 36%. Bom, agora há pouco a gente falou a respeito do problema dos moradores de Jabaeté, que eles estão enfrentando também São Diogo na Serra. Jabaeté, São Diogo, 2 lugares, né? Com risco de desabamento, caixa d'água, problema danado. Vamos falar com o Felipe Chicarino, que está aqui ao vivo. Cadê você, Felipe? Aparece para nós. Felipe conversou com o CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Felipe vai conversar ao vivo agora para a gente, para saber qual o posicionamento do CREA a respeito desses problemas. Acho que o Felipe não está ouvindo a gente. Será que está? Felipe, boa tarde para você. Olá. Olá, Bruna. Tudo bem? Bruna, Luciano, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente fala ao vivo aqui da sede do CREA, onde daqui a pouco vai começar uma entrevista coletiva com um resumo dos trabalhos intensificados do CREA nas últimas semanas. Vamos lembrar quais foram aí? Começou lá no final de dezembro em Padre Gabriel, onde 2 caixas d'água despencaram. Depois teve lá a construtora Santos em Nova Itaparica, né? Naquele edifício que deu problema também nas instalações. Depois de Abaeté, agora São Diogo, tem também o terminal. Trabalho não faltou, né, presidente? Boa tarde. Boa tarde, não faltou e nós vamos continuar firmes com as vistorias fiscais e técnicas, exatamente fazendo o papel do CREA. Por ser uma autarquia federal que fiscaliza obras públicas e privadas, o exercício profissional nós vamos continuar fiscalizando, a formação profissional e defendendo a sociedade, porque a maior missão do CREA é defender a sociedade contra os efeitos nocivos dos maus profissionais e dos leigos. E problemas, como você disse, não estão faltando. Nós estamos com 85% de nossas obras no estado irregulares, temos muitas obras públicas e privadas paradas, sofrendo danificações que devem ser tomadas em determinadas situações. Nós vamos iniciar no final do mês agora, início do mês, em obras públicas e privadas paradas. Vamos analisar e verificar qual é essa questão delas estarem paradas, aspecto político, se é falta de recursos. Nós vamos entrar ajudando, inclusive, se houver necessidade de trazer recursos de Brasília, recursos a fundo perdido. Não acontece. A cada o maior de acidentes para a sociedade. Presidente, onde teve um probleminha, né? Agora a gente fala da visita do ministro da Justiça, André Mendonça, ao estado. Vamos ver. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, chegou por volta das 9 da manhã na rodovia do Contorno, em Cariacica, acompanhado do senador Marcos Duval e do secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Alexandre Ramalho. O ministro cumprimentou o superintendente de Polícia Especializada, Dr. José Lopes, além de policiais militares e federais, guardas municipais, policiais rodoviários federais e a Força Nacional. O ministro enalteceu o trabalho dos agentes e falou sobre o papel de cada um no combate à criminalidade. Uma análise que nós estamos fazendo é ponderação entre
a Força Nacional de Segurança ou, de outro lado, um pagamento de diárias para os policiais locais, eles também fortalecerem essa ação. Através desse pagamento de diárias, a minha análise é que nós ganhamos, porque é o policial que conhece a realidade do bairro, conhece a cidade, conhece os problemas locais, conhece a estrutura administrativa, onde nós vamos ter, na minha opinião e na nossa perspectiva, a partir também das análises feitas pelos órgãos de controle, melhores resultados no Estado. Depois de cumprimentar agentes das forças de segurança do nosso estado, o ministro veio até esta companhia da Polícia Militar, que fica no bairro Nova Rosa da Penha 1, em Cariacica, que é um dos municípios escolhidos pelo governo federal para implantar o programa Em Frente Brasil. Esse é um programa que estava numa fase piloto, ainda está numa fase de projeto piloto. Nós tivemos uma série de análises durante o ano passado e ainda que se estendem nesse primeiro início de ano, primeiros 2 meses do ano, por parte tanto da equipe técnica do Ministério como da Controladoria Geral da União, onde se fez um diagnóstico e um relatório sobre todo o projeto piloto do Em Frente Brasil. Sobre a atuação do programa no município, com a presença da Força Nacional desde 2019, o ministro avalia como boa, mas disse que ainda temos desafios pela frente. O objetivo da visita do ministro ao estado é estreitar os laços do governo federal com o Espírito Santo, além de conhecer o programa de segurança do governo, o Estado Presente. Nós esperamos que esses investimentos, uma melhor estrutura do programa, nos dê melhores resultados. A gente sabe da importância do município de Cariacica para o Espírito Santo e da relevância da redução da criminalidade aqui para todos os indicadores do estado. Bom, você já sabe que a vacinação contra a Covid-19 está rolando em todo o país, né? Levar a vacina para todos os cantos do Brasil é um desafio gigante. O governo federal está trabalhando para que a vacinação traga para os brasileiros mais saúde e para o Brasil a retomada para seguir em frente, fazer a economia crescer ainda mais e aumentar os empregos. A vacinação está indo em todos os lugares do Brasil. As doses adquiridas pelo governo são distribuídas por todos os estados e municípios, porque somos uma só nação. Neste momento, o grupo a ser vacinado é composto por profissionais de saúde da linha de frente, indígenas que vivem em terras indígenas, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições. Em breve, novos grupos serão convidados para se vacinar. Acompanhe o passo a passo da vacinação e saiba todas as informações em gov.br/saúde. Você também pode baixar o app Conecte SUS e ter na mão sua carteira de vacinação. A vacina está rolando, mas você não pode deixar a proteção de lado, né? Precisamos cuidar uns dos outros. Se for sair de casa, use máscara e álcool em gel. Lembre-se de lavar sempre as mãos com água e sabão. Proteja-se. Brasil imunizado, somos uma só nação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. 12h25 e já uma cena curiosa. O catador de recicláveis levou no carrinho a carcaça de uma Kombi, olha só. Esse é fortinho, hein? E ainda pode tremer as bases, porque a sobremesa é de desestruturar mesmo. Olha só que delícia, dica do chefe, pessoal. Pois é, a gente vai ver no retorno do TN1, tem receita de pudim de leite ninho com Nutella, delícia. Não faça nenhuma força para resistir, viu? 12h25, a gente volta já. TN1 de volta e a gente vai mostrar para vocês uma cena pra lá de inusitada que chamou a atenção em Vila Velha. Olha só, o homem puxava um carrinho de materiais recicláveis e a carcaça de uma Kombi. Isso mesmo, olha aí, o trabalhador colocou a carcaça da Kombi por cima do carrinho. Impressionante, gente. Essa cena foi registrada pelo representante comercial Domingos Fernando Ribeiro e ele compartilhou com a gente essas imagens, né? Ele contou que se surpreendeu ao ver aquela cena porque ficou se perguntando, né, como é que o catador de materiais recicláveis estava conseguindo puxar todo aquele peso pelas ruas. E a gente também fica se perguntando a mesma coisa e ficamos admirados com a determinação e com a força de vontade, tá ali trabalhando e levou a carcaça de Kombi para casa. Esse é forte, hein? Forte demais. A gente também queria saber como é que ele fez isso, né? Verdade, né? Quem sabe ele não está assistindo e procura a gente para se explicar, né? Comeu espinafre, ainda tomou a injeção do Hulk lá. O que está acontecendo, né? Verdade. Tá certo, gente. Ó, que o pudim
é um dos doces mais queridinhos de nós brasileiros. Isso todo mundo já sabe, né? Mas agora imagina um pudim de ninho com Nutella, Bruna. Delícia. Ninho com Nutella. Dá para imaginar, né? Dá. Essa é a dica do chefe de hoje. Pois é, gente. O mais legal é que essa receita não vai ao forno, apenas na geladeira. Olha que fácil. Quem ensina pra gente é a Juliana Lemos, que começou a fazer doces apenas por hobby e hoje ganha dinheiro com isso, viu? A nossa receita de hoje é uma mistura que deu certo. Pudim de leite ninho com creme de avelã e cacau. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, 200 gramas de leite em pó, 200 ml de leite integral, 400 gramas de creme de leite, creme de avelã e cacau a gosto, um pacote de gelatina sem sabor, incolor e 100 ml de água. Separe o creme de avelã, a gelatina e a água. Coloque os outros ingredientes no liquidificador e bata por uns 3 minutos no máximo, até dissolver o leite em pó. Juliana explica como preparar a gelatina incolor. Aqui eu vou pegar a gelatina em pó, misturar com a água e colocar 15 segundinhos no micro-ondas para hidratar essa gelatina e misturar com o resto da receita. Depois é só bater com o creme, que já está no liquidificador. Você pode colocar o recheio antes na forma, depois cubra com creme e leve à geladeira por 6 horas ou ao congelador por 1 hora. Juliana já tinha um pronto e deixou para rechear depois. A sobremesa é uma das mais vendidas na loja dela, que fica na Praia das Gaivotas, em Vila Velha. Vocês já devem ter percebido o sotaque da Juliane, ela é carioca, veio do Rio de Janeiro há 4 anos, mora aqui em Vila Velha. Começou vendendo docinhos no condomínio, depois foi para a pracinha e agora há 1 ano e meio montou a loja. Então, desafio, tá satisfeita? Muito. Assim, depois da pandemia, cresceu muito nossa procura, nossa demanda. A gente colocou delivery, né? Foi uma saída aí para essa pandemia. E acabou que cresceu muito a loja, graças a Deus, está dando muito certo. A cada dia o pessoal tem procurado mais. Falando da receita hoje, né, que você deu pra gente, também tem outros recheios, por isso que às vezes você deixa para botar a cobertura depois de tirar da geladeira. Isso, eu indico muito frutas vermelhas, geleia de frutas vermelhas, geleia de framboesa, a gente vendia muito aqui na loja. E a Nutella, não adianta, é a queridinha de todos. E doce de leite também fica muito legal por cima. Então tem várias opções aí, é uma base bem neutra, o pudim de ninho. E dá para inventar bastante coisa. A praticidade, né? Não precisa nem levar ao forno, só na geladeira fica pronto. Parece delicioso, né? Até eu que não sei nada de cozinha, ó, tá fácil. Se eu não aprender, eu mereço um cascudo aqui, ó. É verdade, fácil demais. E além dessa maravilha, a Juliana, gente, também aceita encomendas de outros doces. Para conhecer um pouquinho mais do cardápio dela, é só entrar lá no Insta, anota aí, @docepotevv. E se você que está em casa também tem uma receita que faz sucesso com a galera, familiares, amigos, não guarda para você, entre em contato com a gente. Nosso zap está na sua tela, anota aí, 99792-2530, 99792-2530, você vai ficar com esse telefone até amanhã na cabeça. É verdade, assim que é bom. A gente mostrou a sobremesa, queimamos a largada, né? Tá na hora do almoço, bora almoçar. Tá na hora do almoço. 12h32, gente, o jornal tá terminando. Ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana a todos. Essa história de final de semana, ó, isso tá rolando desde cedo na redação. Por quê? Luciano. Porque eu vou trabalhar amanhã e a nossa amiga aqui, ó, tá de folga, tá de boa na lagoa. Eu trabalhei semana passada, na próxima eu tô trabalhando e a gente vai revezando. Vamos que revezando. Dá certo. A semana que vem eu que vou zoar, viu? Aí tá certo, gente. Valeu, Beijão. minha amiga. Obrigado. Valeu, tamo junto. Até amanhã, 12h30, te espero aqui. Tchau.